Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, Fabiana Silva, e esse é o nosso Mulheres de Esperança. E para você que está aí sintonizado com a gente, eu não sei você, mas eu nunca ouvi ninguém reclamar que comunicação demais faz mal. Só vejo gente reclamando que pouca comunicação. Quem não se comunica se estrumbica, quem não se comunica pode ter sérios problemas. E o que dirá, né, da comunicação com os nossos filhos? É verdade, a comunicação é algo essencial nos relacionamentos e ela surgiu, há muitos e muitos anos atrás, diante da necessidade do ser humano de passar informações, Então, começou ali com gestos, desenhos, sinais, e também não é assim que acontece quando a gente se torna pais? A gente já não começa, desde quando o bebê tá ali na barriga, ele já começa a dar sinais ali de querer se comunicar com a gente e a gente comunicar com eles, Conversando, colocando música pra ouvir, ouvindo a voz, das pessoas à volta. E aí, quando eles nascem, parece que já conhece todo mundo. Isso é muito legal. Nossa, você falou disso, eu viajei aqui no tempo, pensando que a gente vai conversando ali com o bebê, E falam que isso é super importante para quando ele nascer, ele já reconhece aquela voz que sempre foi falando com ele, E é tão bonito isso que você falou, porque eu também pensei nesse Deus que se comunica com a gente. Se ele não viesse se comunicar conosco numa linguagem que a gente conseguiria entender, como é que a gente ia se relacionar com um ser tão divino, como é o nosso Deus? Então hoje o papo vai render. O papo vai render, a gente vai falar sobre e vamos aprender juntos aqui sobre a comunicação com os filhos e a gente convida você a estar com a gente no próximo bloco. E para esse bate-papo sobre comunicação, nós conversamos com o nosso querido Queco. Queco, vem pra cá. Queco é o jeito que a gente chama ele aqui na rádio, mas o nome dele é Carlos Alberto. Internamente aqui na RTM, nosso Queco, ele que é designer, desenhista aqui na RTM, presbítero, teólogo e está aí se preparando para o pastorado, É o marido da Betina e o pai de 3 lindas filhas, uma cara dele, Tudo bom, Queco? Seja bem-vindo a Mulheres de Esperança. Tudo bem, obrigado pelo convite e espero poder ajudar em alguma coisa, Não sei se eu vou conseguir, mas... Obrigado. A gente está bem feliz de ter a sua participação aqui com a gente, A gente sabe que você é um pai incrível, vocês são pais incríveis, você e a Betina, são sim pais incríveis pra gente. E a gente, de alguma forma, acompanha aí, a sua jornada com as meninas. As 3 meninas, já tem uma adulta, sim. Tem uma... É 23 anos, uma de 20. Ok, e uma mais 15, nova. Uhum. A gente brinca que a gente tem 2 filhas e uma filha única. Porque ela ficou muito espaçada, ela sofreu um pouquinho. Sim, e o mais legal também é essa diferença, não só a questão da diferença de idade entre elas, a questão da beleza também, que cada uma tem uma beleza diferente da outra, Muito, são diferentes. Isso é muito legal. E Queco, pensando nessa comunicação que você criou entre as meninas, você como pai, como que foi para você criar esse processo da comunicação com elas? Você teve algum exemplo na sua vida, na sua jornada, que você usou, como exemplo para você se tornar um pai aí altamente concentrado em participar da vida das meninas, se comunicar bem com elas? Eu vou tentar responder alguma coisa, Então, assim, quando eu vi a sua pergunta... de criar um processo foi meio natural. Não é que eu criei um processo, coloquei na cabeça. Mas o que acontece em casa? A gente sempre conversa com elas, mas aquele momento na mesa que normalmente se fala. A gente sempre, na medida do possível, por exemplo, café a gente não consegue todo mundo junto. Mas a janta é quase que sagrada. Então, quando a gente está junto na mesa, a gente conversa sobre tudo. A gente faz piada, a gente canta, a gente conversa sobre assuntos que algumas pessoas não querem falar e eu normalmente falo quase sobre tudo. E é até constrangido, meio constrangedor às vezes, mas a gente fala sobre tudo na mesa e a gente ouve elas também. Então, a mesa ali, naquele momento que a gente está junto, de jantar, almoço, a gente conversa e se diverte. A gente fica muito tempo junto. A gente não só almoça, a gente não só se alimenta, a gente fica conversando. A minha filha, ela fica falando. Eu falo, você não vai comer? E mulher ainda, Então... Então, aí a gente conversa muito nessa hora, quando a gente tá junto, quando a gente consegue ficar todos juntos. Então,
esse não foi de uma forma pensado, foi uma forma natural da gente conversar ali. Então foram nas refeições que a gente conversava bastante coisa. E isso foi todo o tempo a gente conversando e falando sobre todos os assuntos possíveis. Então, E mesmo se o assunto tem a ver com uma ou outra filha, vocês tratam ali na mesa, sim. não separado. Já aconteceu de eu falar assim, você quer falar individualmente ou você quer falar com todo mundo junto? Aí, dependendo do assunto, ela não... Pode falar aqui. Aí tu fala no meio, aí todas ficam sabendo Isso do é assunto, legal. assim, mesmo quando é individual. Aí teve um caso da minha filha do meio, que ela tava gostando de um rapaz, eu falei, você quer que eu converse com você particular ou aqui na mesa? Ah, vai aqui na mesa mesmo. Aí a gente conversou ali. Então, o que eu poderia dizer assim, quebrar barreiras. Porque eu sempre escutei de outras famílias que não conversam sobre assuntos complicados assim. Eu posso falar, por exemplo, sexo. E eu tenho 3 filhas. Então, eu sempre ouvi que os pais tinham dificuldade de conversar com as filhas, mas a gente conversa sobre tudo. Então, claro, se ela tem 3 anos, 4 anos, eu não vou falar, coisa assim. Então, a gente leva em conta a idade do filho, da criança, né? Mas a gente sempre conversou sobre tudo, quebrando essas barreiras, porque eu sempre falei para elas assim, é melhor aprender aqui comigo e com a sua mãe do que aprender lá fora. Ela vai aprender lá fora, na escola, Naturalmente, onde ela tiver, né? naturalmente ela vai aprender. Se ela já ouviu o certo em casa, então ela vai saber lidar lá fora e não vai aprender o errado. Então, ela sempre ouviu de casa tudo que a gente pôde falar, a gente falava em casa, para ela aprender a maneira correta. Claro, sempre baseado nas escrituras e tudo. E não sei se pode parecer meio clichê o que eu vou falar, mas eu sempre, quando eu me converti, eu sempre levei para mim aquele versículo de 1 Coríntios 10:31. Quer comais ou quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, assim, eu fui pai, eu estou glorificando a Deus dessa forma, tentando ser o melhor pai possível, como Deus quer que eu seja. Então, assim, tudo que eu faço, educação e tudo, a gente tenta fazer para a glória de Deus. Então, pode parecer meio óbvio, mas é óbvio. É exatamente Não, mas isso. é muito importante você pontuar e até saindo então um pouquinho do roteiro, pensando nisso, porque a gente pode ter aqui conosco ouvintes que vieram de um lar cristão e outros que não, né? Sim. E estão tentando buscar ser bons pais e às vezes podem olhar como você mostrou, né? Foi um processo, não foi aquela coisa, uma baita estratégia, foi um processo dia a dia comunicando. E talvez a pessoa ouça isso e fala, cara, perdi tanto tempo. Como é que eu faço agora que já tá tudo tão distante, né? E aí você falou que quando você converteu, virou a chavinha, que a tua vida era pra glória de Deus, né? Para pais e mães que estejam te ouvindo e que falam, cara, eu preciso ter um relacionamento bonito com os meus filhos, também que honre o Senhor e esse privilégio, que dica que você daria? Até a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, como a gente fez isso desde pequeno, não sei se a gente vai entrar depois na questão da adolescência, mas como a gente teve sempre essa maneira aberta de conversar sobre as coisas, então quando chegou uma certa idade, a gente não teve problema. Então eu vou até usar um exemplo aqui do meu pastor, não de agora, o Fritz, alguns aqui conheceram ele. E ele contou para minha esposa, ou contou numa reunião, pastor, que tem também, normalmente tem algumas reclamações, né? Pastor, ele cuida do rebanho, mas esquece da família. E aconteceu que ele tinha uma filha, a filha mais velha, e ela entrou no gabinete dele, queria conversar, ele, agora estou trabalhando, não sei o que e tal. E ele disse que Deus falou com ele naquele momento, e disse para ele, você tem pouco tempo com ela. E se a gente pensar, a gente tem pouco tempo. Minha filha de 20 anos está em Ijuí, a 1.000 quilômetros daqui. Então, eu não sei nem se ela volta mais. Então, a gente pensa que 20 anos é muito? Não é. A gente tem pouco tempo. Então, invista nisso, porque daqui a pouco ela já não está mais, vai estudar, vai trabalhar em outro lugar. E Deus falou com ele naquele momento, falou assim, quando ela precisar, dê tempo para ela. Ele falou que a partir daquele momento, toda vez que as filhas entrassem ali, ele pode falar. Então, elas tinham esse canal, elas podiam ir ao pai e perguntar, falar, brincar, não sei o quê. Então, é sempre que o filho puder ou precisar, você ter aquele tempo com ele. Ou pelo menos fazer o possível para estar com ele. Eu não sei se vocês assistiram o filme Corajosos. Corajosos tem
Não posso chorar aqui porque, né, tá gravando, né? Pode chorar, não tem problema. chorar. Aqui a Ele gente tem, chora. eu vou dar um spoiler do filme, ele tem uma filha também pequena. E a filha, o filme, ela acaba falecendo. Só que antes daquilo, ela pediu para dançar com ele lá no meio de uma praça, lá na rua. Sim. E ele, com vergonha, ele não foi. E aí depois ele perdeu ela e aquilo ficou na cabeça dele. E aí depois ele vai lá e dança sozinho, como se estivesse dançando com ela. Não tenha vergonha de dançar com sua filha, nem que seja no meio da rua. Uma coisa que eu posso aconselhar é: brinque com seu filho. Não tenha, eu sou adulto, não vou brincar. Brinca. Nem que seja na praça, na rua, na escola, sei lá onde. Isso também é uma forma de se comunicar, não é? Então, De eu criar ia... vínculo, Isso. né? Eu até tinha anotado, não é só falar coisas, não é só ensinar, né? Aliás, brincar você está ensinando também. Ele quer brincar, brinca. Nem que o pessoal fala, não, você está com o seu filho, brinca, ele quer brincar com você. Então, minhas filhas sempre tiveram essa liberdade de brincar com a gente. Então, brinca, conversa, pula, faz o que... Não tenha vergonha de fazer o que seu filho quiser fazer, independente de onde quiser, onde está, né? Talvez a gente sinta esse desconforto muitas vezes porque a gente tem essa pressão de que a gente está o tempo todo ensinando, né? Então a gente precisa estar o tempo todo falando, o tempo todo ensinando. E muitas vezes o ensino vai ser, vamos conversar? Pai, me explica sobre isso, né? Essa vai ser o ensino, não a gente ficar impondo e só repassando as coisas da vida ou trazendo. Eu já conversei com muitos pais que trouxeram muitas dificuldades na caminhada, né, sendo pai ou mãe, porque infelizmente trouxeram muito do que aprendeu na sua própria casa. Então, replicou aquilo dentro do seu lar com os seus filhos e aí foram momentos difíceis, assim, porque aí você precisa mudar a chave, né? Eu acabei nem respondendo a sua pergunta, você falou que se eu tive um exemplo. Então, eu não tive... Então, teve a virada de chave, né? Eu, na verdade, percebi na igreja, até eu entrar na igreja eu não tinha percebido isso, eu não tive em casa. E, na verdade, assim, eu não tive nenhum pai, uma mãe um pouco ausente, eu fui criado pela avó, que ela tem, o pessoal tira sarro disso, né? E eu falei, vou ser diferente. Eu tinha isso na cabeça, vou ser diferente do meu pai. Mas não tinha noção de como fazer. Aí, na igreja, eu percebia que alguns pais, eles conversavam com os filhos ali, quando o filho fazia alguma coisa que não estava muito certo, assim, ele chamava o filho de lado e falava com o filho no ouvido. Eu falava, nossa, nunca aconteceu isso, eu nunca pensei nisso, né? Então, eu via que eles conversavam com os filhos. Aquilo criou, talvez, um processo. Falei assim, vou conversar com meus filhos quando eu precisar. Então, eu não tive, assim, um exemplo, uma figura, mas eu vi acontecendo, assim, na igreja, alguns pais conversando com seus filhos, e talvez aquilo tenha usado. Eu espero, ouvintes, e você que está nos assistindo, que tudo isso que a gente esteja falando sirva também aí de parâmetro para você pensar o que pode acrescentar, né, na comunicação com os filhos. A gente volta já no próximo bloco. Voltamos para mais um bloco do Mulheres de Esperança hoje, com a participação do nosso querido Keko, né? Quem não conhece é o Carlos Alberto, mas todo mundo que conhece ele é o Keko. E ele já compartilhou bastante aqui com a gente sobre a comunicação com as filhas, né? Sobre essa questão do exemplo dele aprender através de outros pais. Isso também é sempre tão legal, né? Quando a gente tem amigos, familiares que nos inspiram a melhorar aquilo que precisa. E Keko, você, como a gente falou, você tem 3 meninas, mas na igreja você atua num ministério chamado Ora e Joga, que é com meninos, né? Sim. Vocês atuam com meninos. Como que é essa comunicação com os meninos? É muito diferente das meninas? E o que você recebe deles sobre a comunicação que eles têm vivido dentro de casa, o que vocês têm apoiado? Conta pra gente um pouquinho. É Ora Mais Joga, né? Eu, normalmente, a gente deu esse nome, a gente nem sabe por que também, pensando em mudar, mas são meninos. Porque se tivesse meninas também podia jogar, mas são meninos lá e a maioria adolescente, não, se bem que são adolescentes e jovens. E são ali do bairro, ali do centro, né? Então, meninos que vivem mais tempo na rua, alguns já cometeram alguns delitos, já foram presos. Então, é uma realidade um pouco diferente. E são diferentes porque são meninos e eu tenho 3 meninas. Então, eu posso dizer para vocês aqui que eu não tenho experiência de ter filho homem. Mas é o modo deles falarem.
a gíria nessa fase de vida deles. Algumas gírias que eles falam, você fica meio perdido, você fala, o que ele quis dizer com aquilo, né? E as minhas filhas, elas estão, de certa forma, também envolvidas nessa mesma fase. Então, a linguagem a gente dá para entender. Mas tem certas coisas que não dá, porque elas são meninas, então a gente trata elas com mais, digamos, leveza. Alguns meninos não, é um pouquinho mais agressivo. Se ele faz alguma coisa, eu posso talvez falar um pouco mais grosso e tal. Então, a questão da linguagem ajuda, mas a questão de trato, sim, é um pouco diferente. Por causa da idade, dá pra gente levar uma coisa para casa e de casa para eles também. Porque eles não são crentes. Uhum. Então, eu trago um pouco de casa para eles lá. Não sei se posso contar aqui. Por exemplo, tem um menino lá que... Acho que ele não vai assistir isso aqui, né? Não vou dar nome. Ele já participava da igreja há um tempo. Ele conhece minhas filhas. Bom pontuar que minhas filhas, elas abraçaram esse projeto. Isso é muito legal. Dá para ver que elas me dão um maior apoio e elas amam. Elas sempre perguntam deles, porque elas querem ver eles na igreja. Então, eu vejo que elas sempre estão perguntando, tal, a menina, falei que a minha do meio está lá em Juí, ela já vai anotar coisa de esporte, porque sabe que eu tenho, então ela se preocupa com eles. Esse garoto que eu estava falando, ele cometeu alguns delitos. Ele já foi preso, já foi Fundação Casa e tudo mais, e ele apareceu lá segunda-feira agora. E ele já baixa a cabeça, porque ele sabe que está errado. E aí ele falou assim, eu cometi um erro aí, fui fazer uma coisa errada aí, e eu levei um tiro nas costas. Aí ele me mostrou, aí eu falei, cadê? Aí mostrou assim. E ele abaixa a cabeça, ele sabe que tá errado. E ele fica com vergonha de olhar pra mim, porque ele me vê mais ou menos como um pai, né? Então ele tem vergonha de falar o que ele fez, ele tem vergonha do momento ali. Aí eu tive que abraçar, dar conselho, não sei o quê, sentar do lado dele, ficar lá. Então assim, são garotos com uma outra realidade. Então não sei o que dá pra gente trazer pra casa. Então eu levo a minha casa pra eles, na verdade. Pra eles, talvez, olhando pra mim, olhando pra minhas filhas, pra minha família, e eles verem Jesus e poder tomar uma decisão que o Espírito Santo abra o coração deles e eles possam encontrar Jesus. Kiko, pensando nesse testemunho tão lindo, né, que você deu pra você, pensando que você também não era uma pessoa que veio desse lar onde aos pouquinhos as pedras do evangelho foram sendo postas, né? O que foi fundamental para você crer na mensagem e o que você acha que é fundamental para garotos que estão na adolescência ou já jovens, aquilo que quebra, que não é só a mensagem? Então, eu me identifico com eles. Porque eu fui para a igreja por causa do esporte. Então, eu acho que Deus já estava me preparando lá. Hoje, a pessoa que me levou para a igreja não está mais, mas foi o testemunho daqueles jovens que me fez ver. Falei, isso aqui tem algo diferente. E aí, com o tempo, eu fui vendo que tinha algo diferente, que era Jesus, né? Então, eu tento passar isso. Não só ensino, não só dá bronca. Quando, por exemplo, é proibido falar palavrão. Quando escapa lá, a pessoa já... No meio do jogo. Mas então não é isso. Eu ensino o porquê, tudo das coisas. A gente sempre tem uma palavra no final, mas é a vida. É a nossa vida. Não adianta eu estar lá falando para eles para fazer o certo e eles olharem para mim e falarem, mas você é um pai que não ensina suas filhas, você é um cara que, sei lá, faz alguma coisa errada. Então é a nossa vida, não só como... Porque para eles eu tenho idade de ser pai, né? Então até, voltando para minhas filhas, é importante porque eles olhando a minha família, não só a mim, porque eu sou um pai, eles podem olhar para mim e falar assim, ele é um velho, quando eu chegar lá eu vou ser igual. Querendo ou não, eu não sou adolescente, eu não sou mais tão jovem. Então eles podem olhar muito distante. Então que eles olhem para a família, porque as minhas filhas, que é da mesma idade que eles, que eu até anotei aqui, tem os mesmos interesses, os mesmos gostos, estão vivendo os mesmos problemas, claro que algumas coisas diferentes, mas os mesmos problemas da idade, dessa questão de informação, mesma época, e que eles olhem e falam, não, ali tem algo diferente, e eu talvez dá uma curiosidade de saber o que é e a gente poder falar do evangelho para eles. E você comentou com a gente que a sua filha do meio está morando em outra cidade. E você já passou por 2 adolescências, você está vivendo uma adolescência agora, e que a gente estava falando, né, antes de começar a gravação, que é um período que todo mundo se assusta muito, e tem essas fases também deles ficarem
às vezes mais tempo concentrado com os amigos do que com a família e tal. Conta pra gente assim, agora no finalzinho desse bloco, se você tem alguma direção, alguma dica pros pais tentarem se tornar mais próximos dos filhos. Como pode conseguir fazer essa ponte? Mesmo uma filha que tá morando longe, que é o seu caso, ou quem tá vivenciando uma adolescência, um momento que eles estão um pouco mais distantes. Então vamos tentar, a gente volta pro começo, porque a Renata também é mãe, você também é mãe, então assim, a gente sempre cria desde o começo. Aliás, ela falou de falar quando eu tá na barriga, eu fazia isso também. Tá na barriga eu cantava, apesar de eu não cantar bem, mas não tem problema. Eu falava quando minha filha, todas as 3, elas nasciam, eu percebi, elas já conheciam a minha voz. Então eu nunca tive problema de falar, você tem jeito com bebê, mas elas sempre... Nunca tiveram problema. Vocês sempre foram conhecidos. Às vezes tem alguns casos que a gente vê que às vezes só a mãe consegue acalmar. Eu não tive esse problema, então eu sempre acalmava elas e tal. Não sei se é porque eu já falava quando eu falava na barriga, ou já cantava, ela já tinha essa ligação. Depois, quando criança, como eu falei aqui, a gente já vai falando, vai brincando, vai fazendo, tendo esse relacionamento. É relacionamento. Deus criou a gente para quê? Relacionamento. Às vezes a gente se relaciona com os outros, mas com os filhos esquece que tem que se relacionar também, né? Então a gente se relaciona desde pequeno. Agora, você falou em dica de se não fez... como que a gente pode... porque assim, eu pensando no assunto, eu vou falar aqui agora, eu não tenho experiência nisso, porque eu fiz isso antes. Mas pensando se alguém agora tá querendo ter um relacionamento com um filho adolescente, eu participei de uma reunião lá no colégio que eles estavam desesperados com os filhos. Eles compararam o adolescente com uma lagarta. Então, vai chegar um momento que ele vai entrar no casulo e você não pode se mexer, senão vai... Não vai chegar no processo final. Vai destruir. Mas eu tava ali meio perdido. Eu falei, as minhas não entraram no casulo, porque elas continuam conversando, né? Mas eu entendia o que eles quiseram dizer. E aí, se não construiu isso antes, é entender esse momento. Começa a construir agora, mas não forçar a barra. Agora ele é um adolescente, eu não fiz antes, então agora ela é uma adolescente, então a gente vai ter que começar a entender qual é a idade dela e aí começar a construir agora. Você não construiu a estrada, você não tá lá agora, então você tem que começar daqui, do zero, e começar a construir agora. E, por exemplo, a minha de 23 anos, ok, já tá lá em casa, a gente não tem problema. Tem uma agora, é uma novidade para mim, minha filha tá a 1.000 quilômetros, hoje em dia tem tecnologia. Então a gente manda mensagem, a gente faz vídeo. Essa semana elas estão passando por aquele processo lá sem celular. Ela me mandou um e-mail, porque a única coisa que foi liberado foi e-mail. Ela me mandou um e-mail, porque a gente tem esse relacionamento. Então, quer dizer, e essa geração não usa e-mail. Ela mandou e-mail para mim e para minha esposa. Ela explicou, vocês já estão sabendo e tal, mas aí mandou um e-mail lá e... Nem sei o que ela mandou para minha esposa, mas mandou. Vou contar uma história aqui, se a gente tem tempo. Semana passada eles fizeram uma dinâmica da gente mandar carta, os pais mandarem carta para os filhos, que eles iam fazer uma dinâmica que o pastor ia ler a carta. E ele falou, não economiza na emoção. Logo eu acho que eu contei, né? Não contei, né? Então, ela mandou depois. Ela mandou uma mensagem depois dizendo que chorou horrores. A gente mandou a carta. E foi incrível porque quando o professor falou assim, preciso da ajuda de vocês. Manda uma carta e não economiza na emoção. Eu escrevi a carta, não tive dificuldade. Eu escrevi a carta assim, peguei um papel assim e fui escrevendo. E foi engraçado que minha esposa, a gente sempre faz junto, ela falou assim, a gente precisa escrever. Eu falei, eu já fiz a minha, faz a sua. Ela, como assim? A gente não fez junto? Eu falei, essa vez não, então escreve a sua, comanda as duas. E aí, parece que foi uma emoção lá. Então, eu diria, escreva a carta também, se o seu filho estiver longe. Porque vai ser uma surpresa se você mandar uma carta para o seu filho que estiver longe. Porque hoje em dia nem se manda mais, né? Sim. Vai ser uma novidade. Se você puder. Então, se você tem o seu filho longe, manda carta e escreve tudo que você tiver no seu coração. Assim, talvez você tenha dificuldade de falar, escreva. E aí, deixa a emoção rolar e rolou. E a gente volta com a reflexão. Desde bebê, usamos a comunicação. Através do nosso choro, demonstramos o que estamos sentindo e precisando. A verdade é que o nosso corpo é um grande objeto de comunicação.
Mas a principal ferramenta usada mesmo é a nossa fala, né? A nossa boca. E aí, para nós nos comunicarmos bem, precisamos fazer muito exercício e levar também em consideração o nosso ouvinte. Será que ele ou ela está me entendendo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Mesmo na criação dos filhos, nós podemos ter uma comunicação errada, aquela que não alcança o coração. Uma comunicação enrijecida, dura, difícil, onde só um lado prevalece. Isso não é se comunicar. Na verdade, é somente avisar qual é a nossa vontade como pais. Por isso, a pergunta é: as minhas palavras têm sido fonte de vida ou de dor? Muitas vezes os filhos não se comunicam bem pelo exemplo que há em casa, ou por medo de se expor e mostrar o que estão sentindo, ou que não entendem algo. É papel dos pais aprenderem a se comunicar bem, ensinando ao filho que há espaço sim para conversa, discussão, arrependimento, direção e amor. A Bíblia nos ajuda a termos boas palavras em nossa comunicação. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1, lemos assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Como uma resposta calma pode abrandar o coração de um filho irritado? E nossas palavras podem ser motivo de muita alegria quando um bom conselho vem na hora certa e da forma certa, como lemos lá em Provérbios 15, verso 23. Também no texto de Efésios, capítulo 4, 29, lemos assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Graça. Esse deve ser o nosso pedido diário ao Pai, graça para podermos ter palavras brandas, necessárias e úteis para a edificação da vida dos nossos filhos. Que o Senhor dê a você a sabedoria necessária para se comunicar bem com seus filhos. Que delícia de programa, que gostoso! E eu espero, ouvinte, que mesmo que você não tenha tido um exemplo de bom pai ou boa mãe, você pega o melhor exemplo de todos, que é o nosso Pai, o nosso Deus amoroso. E Jesus diz que Ele está à porta e bate, e aquele que abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com Ele. Então que você pegue esse exemplo, vai na porta também do quarto do seu filho, gentilmente convide para fazer parte da vida dele. Obrigada por esse programa tão gostoso. Mandem também a comunicação de vocês pra gente. Façam contato conosco pelo WhatsApp 11 974 181 456. E um beijo para todo mundo que participa. Arley, Mauro Sodré, Edu, Sol, Elis. Como é bom contar com vocês. Um grande beijo para todos vocês. Keiko, muito obrigada por participar com a gente desse episódio. Foi muito especial ter você aqui. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você na sua jornada de pai, de líder com os meninos. Quando precisar, só chamar. Que bom. E eu quero convidar também os nossos ouvintes a seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram como @Mulheres de Esperança RTM e também no Facebook como Mulheres de Esperança RTM Brasil. A gente também pode se ver por lá, viu? Até o próximo programa. Até lá. Beijo. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.